Sejam muito bem-vindas. Boa noite, meninas. Cláudia, Fernanda, Marcela, Janaína. Marcelina, Janaína. Sejam muito bem-vindas, meninas. Vamos entrando para nossa live. Hoje vai ser um sucesso, hein? Hoje você vai sair daqui sabendo tudo de diástase abdominal, de ponto abdominal, o que acontece na cirurgia plástica, o que faz ali. Mandem para mim. Boa noite, Janaína. Vão mandando para mim aí. Eu quero que vocês me contem qual o tempo de cirurgia e qual a cirurgia de vocês. Eu sempre vou fazer essa pergunta, tá? Porque eu gosto de saber isso de vocês, que é importante pra mim. Quanto tempo e qual cirurgia vocês fizeram? Vai mandando pra mim aí no chat, pra eu acompanhando vocês. Sejam muito bem-vindas. Thalita. Jordana? Josi. Meninas, sejam muito, muito bem-vindas. Eu tô muito feliz de participar dessa. Eu adoro fazer live, né? Eu sempre falo isso. Adoro participar aqui com vocês, de passar pra vocês o que precisa ser passado, de fato. E essa, pra quem ainda não sabe, né? Essa é a nossa segunda live de uma série de lives que eu vou fazer até a nossa Semana Barriga Chapada. A nossa Semana Barriga Chapada vai ser uma semana de desafio. Então eu quero que você participe junto comigo também, tá? A gente vai fazer essa semana de lives. A semana seguinte agora já vai ser a nossa semana do desafio Barriga Chapada. Vocês estão me ouvindo direitinho, gente? Fiz aqui o flip chart, vou mostrar pra vocês algumas coisas aqui sobre a diástase, tá? Olha só, como que vai funcionar a nossa semana Barriga Chapada, né? Vai ser um evento 100% online, 100% gratuito, tá? Só que para participar, vocês vão precisar depois inscreverem. Então, vocês precisam entrar no link da bio, se inscreverem para participar da nossa semana Barriga Chapada, que vai ser um desafio que eu vou fazer com vocês. Vai ser muito legal. Se eu fosse vocês, eu não perderia, hein? Vai ser imperdível esse desafio. Vai ter até prêmio no final do desafio. Um prêmio surreal. Um prêmio surreal ao final da semana Barriga Chapada. Então, depois vocês vão lá no link da bio, se inscrevam para entrar pro grupo, pra gente apresentar tudo que vai acontecer para vocês lá, tá bom? Vamos lá? Nessa semana, gente, do desafio, eu vou explicar pra vocês várias coisas importantes com relação à barriga, ao estômago, e a gente vai passar também alguns exercícios específicos aí. Vai ser um desafio de treino também, tá? Então eu conto aí com a presença de vocês durante esse desafio. Lá no link da bio tem todas as informações direitinho. Só entrar, se inscrever e entrar pro nosso grupo que a gente vai mandar todo passo a passo a partir de lá, tá bom? Vamos lá? A ideia dessas lives, dessa sequência de lives aqui pra vocês, é trazer, né, conteúdos que vão impactar diretamente no pós-operatório de vocês. Então, é uma sequência de lives de conteúdo que eu acho que é um conteúdo muito rico, né? Que vocês vão aprender sobre a cirurgia, que eu acho que é extremamente importante o paciente saber ter esse conhecimento, né? Saber sobre a cirurgia, saber o que fazer no pós-operatório, quais são os cuidados que vocês precisam ter. Então, isso é de extrema importância. Então, por isso que eu gosto tanto de passar esse tipo de conteúdo pra vocês. E hoje, mais uma vez, a gente vai falar, né? Sobre um conteúdo super importante, que é o medo que a gente tem de arrebentar os pontos da diástase, da aplicatura de reto abdominal ali, quando o médico faz, né? A cirurgia, fecha a diástase pra ter a aproximação da musculatura. E eu vou explicar pra vocês como que isso é feito e como que a gente tem que cuidar disso pra que isso se mantenha fechadinho, tá? Quem de vocês aí fez aplicatura de reto abdominal? Manda pra mim aí no chat se alguma de vocês fizeram, se alguma de vocês fez a abdominoplastia e fechou diástase. Conta aí, deixa eu ver. E me conta aí como é que tá a sua barriga? Tá estufada, tá ok, tá em dia? Eu fiz 60 dias. 60 dias, tá começando o desmame, hein? Eita, coisa boa. Gente, ó, durante a live eu vou apresentar o conteúdo pra vocês e vocês fiquem à vontade pra vocês mandarem as dúvidas de vocês. A gente vai fazer igual ontem, quem participou da aula ontem. No final da live eu vou parar pra responder cada uma de vocês sobre esse tema de hoje, tá bom? Então fiquem à vontade aí pra perguntarem, pra deixarem as dúvidas de vocês, que a gente vai interagindo aí no final, tá? Se quiserem perguntar, pode ir mandando aí. Por enquanto tá bacana, por enquanto tá bacana, né? Vamos lá. Eu disse que tá ok, só na parte da tarde. Final da tarde. Pessoal, o tema da aula de hoje, né, da live de hoje, é qual é o perigo, né, se existe um perigo relacionado à ruptura, né, a arrebentar esses pontos da cirurgia plástica. Eu falo a gente porque quem não sabe, né, eu também fiz aplicatura de reto abdominal, né, eu fechei a mediástase com os pontos, com os fios, fiz uma mini abdominoplastia associada à lipoaspiração, então eu senti também na pele aí como que é essa sensação de repuxamento, né, esse medo que a gente tem de voltar às atividades no pós-operatório, a gente sente muita insegurança, o médico libera a gente pra cirurgia, pro pós, né, pra academia, o médico libera a gente pra academia e a gente fica ali totalmente sem saber o que fazer. Né? Essa é uma grande verdade que eu falo aqui e que eu vejo de feedback de vocês. Todo mundo fica sem saber o que fazer, né? Às vezes vai pra academia, treina braço, treina perna, não é? E aí você não trabalha a questão do abdômen porque tem medo, né? A gente tá com medo ali de arrebentar. Será que arrebenta os pontos? Será que não? O médico falou que não, mas eu fico com medo porque eu sinto dor. Então é uma série de questionamentos que passam na nossa cabeça, né? Na cabeça do paciente. Então por isso eu resolvi trazer aqui pra vocês entenderem o que é a diástase, como que acontece quais são os cuidados assim necessários para que você consiga manter o resultado, tá? Vamos lá? Eu tive muitas pacientes, meninas, que... Eu tenho, né, ainda muitas pacientes que
voltam depois de 3 meses de cirurgia plástica e elas sentem muito desconforto na hora da atividade física. Então o médico libera para fazer os exercícios e aí depois ela vai para academia e o personal muitas vezes não tem o entendimento, né, da cirurgia também, então ele fica com um certo receio do que pode passar e às vezes esse momento prolongado, né, esse momento prolongado da não atividade abdominal acaba prejudicando o resultado da paciente. E o que mais a gente quer é ver um resultado rápido, né? A gente quer já tirar as talas e o macaquinho e já ver a barriga linda. Né? E normalmente não é isso que acontece. Existe um processo de cicatrização que envolve, né, tempo, envolve dedicação do paciente. Isso é muito importante eu ressaltar aqui, porque não é só o trabalho do cirurgião. Eu vou explicar direitinho como que é feita a cirurgia. A gente como paciente, né, nós como paciente, precisamos entender a nossa parte no processo. E é exatamente isso que eu quero trazer para vocês também, tá? Bom, então vamos lá. O que é a diástase e por que os pontos podem romper? Eu trouxe aqui o flipchart e eu vou mostrar para vocês o que é a diástase, tá? Vou elucidar aqui para vocês primeiro. O que é a diástase? A diástase nada mais é do que o afastamento da musculatura reto-abdominal. Nossa, Luciana, não entendi nada. Então, ó, sabe o músculo dos gominhos que a gente tem? Vou mostrar aqui para vocês. Vou tentar mostrar aqui. Olha só. Vamos lá, na diástase. Vamos ver se dá para enxergar direitinho, gente. Diástase. Deu? Deu para ver, gente? Fechou. Ó, aqui tá a nossa cintura maravilhosa. E aqui na frente, o músculo mais externo, né, o que fica mais aparente depois que a gente faz uma lipoaspiração, por exemplo, é o músculo reto abdominal, que é esse aqui dos gominhos, né? Ó. Meu médico é um excelente desenhista. Quando eu puder, eu vou fazer uma live com ele para ele desenhar para vocês terem uma ideia. Tá vendo os gominhos? Conseguem ver os gominhos do abdômen quando a gente treina na academia? Pois é. Aqui, no meio deles... Cadê? Tem outro? Aqui no meio existe um afastamento da musculatura, tá? Essa musculatura, ela não é colada uma na outra. Aqui no meio, existe, em todas as pessoas, existem um afastamento. É fisiológico isso, tá? Isso é natural do ser humano. A gente tem isso. Nenhum músculo é grudado no outro. Ok? Primeiro ponto. Todo mundo tem esse afastamento aqui. Qual é a diferença se ele é cirúrgico ou não é cirúrgico? Como que acontece? Quando ele está em torno de 2 centímetros, aproximadamente, ele é um afastamento fisiológico, que a gente fala, né? Ele é natural. É natural. Não precisa de intervenção cirúrgica, não precisa se preocupar tanto, não tem herniações importantes. É um afastamento natural, uma pessoa que tem. Às vezes os atletas, né, aparecem também, né? A gente consegue visualizar os gominhos e ali no meio ainda consegue ver aquele afastamento. Tudo bem, gente, natural isso, tá? Quando acontece acima, né, quando a diástase está acima de 2,5 aproximadamente, também não tem uma regra, depende muito do médico, da condição clínica do paciente. Eles falam que essa condição já é uma condição cirúrgica, tá? Já é caso de cirurgia. Só que, se você tem uma diástase muito grande, uma diástase, sei lá, acima de 4 centímetros, aí você vem pra cirurgia. Só que, beleza, eu tenho uma diástase, Luciana, de mais ou menos 3 centímetros, que era a minha, tá, gente? Eu tinha uma diástase de 3 centímetros. E aí, gente, eu fico com essa diástase ou eu vou pra cirurgia por causa da diástase? Aí existem vários questionamentos que devem ser feitos por você e pelo seu cirurgião, caso você, né, vá para a mesa de cirurgia por conta disso. Quais são os problemas de ter a diástase? Por que é tão importante a gente ter essas musculaturas mais firmes e mais próximas? Justamente por causa do estufamento abdominal. O estufamento que eu falo não é só uma condição estética, tá, gente? É uma condição fisiológica. Então, você ter uma barriga protusa pra frente não é saudável, tá? Além de não ser estético, não é saudável também. Provavelmente, as pacientes, as pessoas que têm uma barriga mais projetada pra frente, ela também tem problemas intestinais, ela tem problemas de coluna, ela tem alterações respiratórias, então ela tem alterações digestivas. Então, é um conjunto de condições que pioram o quadro de saúde do paciente, tá? Então, muitas vezes, o paciente vai para fazer o fechamento da diástase de uma forma reparadora, tá? Não somente estética, mas reparadora também, justamente para reposicionar o abdômen no lugar e manter a coluna reta, tá? Manter o alinhamento postural, que é uma condição saudável, que a gente considera uma condição saudável, tá? Existem 2 tipos de tratamento para diástase. A diástase, ela tem o tratamento conservador e ela tem o tratamento... Deixa eu aumentar aqui. E o tratamento cirúrgico, tá? Então, ó, conservador e o tratamento cirúrgico. No tratamento conservador, a gente utiliza ele é mais indicado para as pacientes quando ele está com uma diástase ali, 3 centímetros, 3, 3,5, uma diástase ok. Então, a gente consegue com exercícios de baixa pressão intraabdominal, tá? São exercícios específicos que você consegue realinhar a sua diástase pequena, uma diástase aí de 3, 4 centímetros, tá? Quando é uma diástase acima disso, 5, 6, 7 centímetros, normalmente, associado à diástase, ela tem outras questões a serem trabalhadas. Por isso que a paciente, muitas vezes, vai para a plástica e acaba corrigindo a diástase. Ela não vai para a plástica só pela diástase, tá?
normalmente ela vai por uma questão de estética também, né? Uma flacidez de pele, um excesso de gordura, que automaticamente está ligada a pacientes que têm essa projeção abdominal mais intensa, né? Ela tem um abdômen mais elevado. Então, aí sim, é um caso, quando tem uma diástase normalmente mais alta e tem outras questões a serem resolvidas, ela vem com a indicação cirúrgica. Diástase acima aí de 4,5, mais ou menos. E aí, normalmente, na cirurgia, o médico já faz o quê? Já tira a pele na abdominoplastia e já tira também gordura na lipoaspiração, tá? Então, já aproveita que tá ali e já faz o pacote completo, né? Igual eu. Todo mundo aí deve ter feito o pacote completo. Quem fez o pacote completo? O X-Tudo. O X-Tudo. Ficou claro, gente? Entenderam? Que existem 2 tratamentos, existem avaliações. Ah, um ponto importante, uma dúvida importante que sempre tem aqui. Como que eu avalio a diástase? A gente pode fazer uma live só disso, tá? Como que eu vou avaliar a diástase? A avaliação mais fidedigna, mais correta da diástase é com ultrassom de parede abdominal, tá? No ultrassom de parede abdominal você tem o tamanho, a dimensão, né? Os centímetros exatos da sua diástase. Aí você vai ao cirurgião ou ao profissional da saúde que tá te acompanhando pra avaliar se dá pra gente resolver com exercícios ou se é caso cirúrgico, tá? Eu trouxe aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês, através da bexiga, como que funciona, o que é, pra vocês entenderem o que acontece com o nosso abdômen quando a gente tem um estufamento abdominal. Prestem atenção. Independente se esse estufamento é da cirurgia, ou de gordura, ou a pessoa não operou, ou da gestação, inclusive, né, que é a causa, né, mais comum de você ter a diástase é no pós-parto, por causa da distensão abdominal que acontece. Eu quero mostrar pra vocês aqui de uma forma mais lúdica, né, pra vocês entenderem. Através da bexiga. Então, ó, eu desenhei ali o músculo, né? Tá ok, vocês entenderam. Agora aqui, olha só, eu desenhei aqui na bexiga. Tem muita coordenação, gente. Ó, imagina isso aqui, ó. Imaginem que isso daqui é o músculo de vocês, tá? Ok? Beleza. Agora eu vou estufar a barriga. Então, olha só. Olha o que acontece com o músculo quando você... Gente, coordenação tá péssima. Ganhei um neném. Olha lá. Vai ficar bem mais fácil. Quando a gente tá com a barriga estufada, ou por gestação, ou por gordura, ou acima do peso, né? Enfim, olha o que acontece aqui, gente, com os seus músculos. Quando você tá com a barriga chapada, ou você tá com a barriga estufada. Olha aqui. Ó. E quanto mais inchada, mais estufada. Opa, ó. Mais ela vai afastando a diástase. Então, o estufamento abdominal, ele proporciona o aumento da diástase, tá? Ficou claro? Quanto mais você tiver um estufamento da barriga, mais longe o seu músculo vai ficar. Agora, quando você tá com o abdômen ok, ó, chapadinho, ele fica no lugar, ele fica mais retinho, tá? Entenderam? Beleza? Perfeito. Aí, agora, eu quero mostrar pra vocês sobre a cirurgia plástica, tá? O que o médico vai fazer na diástase. Então, ó, tem a paciente e tem aqui os músculos, né? Vou fazer até um pouco mais longe um do outro para vocês entenderem. Quando você vai para a cirurgia plástica, os músculos abdominais, eles estão relaxados. Por que eles estão relaxados? Porque você está anestesiado. E a anestesia permite que seus músculos relaxem aí, né? Por causa da medicação do anestésico. E também não tem como você estar contraído, né, gente? E aí, o que o médico vai fazer? Ao redor do músculo, a gente tem uma capa, uma membrana, uma fáscia, tá? Chama fáscia. Mas nada mais é do que uma capa. É como se fosse uma meia calça, cobrindo a nossa perna, tá? O médico vai pegar a capa do lado de cá e vai juntar com a capa desse músculo aqui. Quando ele junta as capas dos dois músculos, automaticamente o músculo vem pro centro do corpo, tá? Ele traciona a capa e o músculo vem. Então ele aproxima, de fato, esse afastamento do músculo. Então a gente começa a cirurgia com uma diástase assim, longe, ó. Aí o médico vem e fecha, né, a diástase. E fica ali bonitinho. Fica mais próximo. Quando ele fecha a diástase, a gente tem um realinhamento do nosso abdômen. Você concorda? Que esse abdômen aqui, longe, é totalmente diferente desse daqui. Então você entra pra cirurgia desse jeito, seu corpo tá assim, com uma diástase grande, e você sai da cirurgia desse jeito. Só que o músculo é o mesmo. Apesar do abdômen ser outro praticamente, sem pele, sem gordura e com a cintura mais fina, o seu músculo é o mesmo que entrou. Então a fraqueza muscular que você entrou na cirurgia é a mesma fraqueza muscular que você vai sair da cirurgia. Então o médico, ele aproximou, ele tirou a pele, ele tirou a gordura, mas a questão, o músculo, ele não mexeu, tá? Ele mexe na capa que envolve o músculo, que é a fáscia. Então ele aproxima os músculos. Ele não simplesmente pega o seu músculo lá e coloca aqui, tá? Beleza, fizemos a cirurgia.
E aí, o que acontece? A gente... O que pode acontecer quando a gente tá nesse momento aqui? A gente tá com tala, com macaquinho, com placa, estamos com várias coisas. Então, o nosso músculo, ele tá como, gente? Ele tá tranquilo, né? Tá tranquilo ali. Vou sentar aqui. O nosso músculo, quando a gente sai da cirurgia, você reativa ele, né, de uma forma... ele sai de uma condição de repouso e ele vai para uma condição ativa, porque você tá voltando da cirurgia. E aí, o que acontece? Você tá com placa, com tala, com macaquinho, tudo bonitinho ali, e aí você fica ali uns 2 meses daquele jeito. Então, imagina o músculo que você estava antes da cirurgia, ele entrou pra cirurgia, tá? E você ainda ficou mais 3 meses de repouso. Qual é a condição do seu músculo antes da sua cirurgia? É uma condição de um músculo forte ou é uma condição de um músculo fraco? Você que tem uma diástase, um abdômen mais protruso, né? Antes da cirurgia já. Às vezes ganhou peso, perdeu peso, ficou com aquela flacidez, enfim, a gente tem várias questões, né, gente, que envolve diástase. Então, o músculo que eu quero trazer pra vocês é que a questão muscular, ela não é trabalhada. Nem antes da cirurgia e muito menos no pós-operatório imediato. Durante ali o pós-operatório, você fica em repouso com a compressão. E é preciso isso, tá, gente? Isso é uma... Não tô falando que não tenha que ficar, mas vocês entendem que é um processo em que o músculo está cicatrizando e ele precisa ficar quietinho, num primeiro momento. E aí, o que acontece depois? Quando a gente começa a tirar as compressões? A gente começa a ver o nosso músculo. E cada vez mais evidente. Porque agora já não tem mais aquela pele, já não tem mais aquela gordura. E o que vai sobrar é o músculo. E se o seu músculo estiver fraco, a sua barriga vai estufar. Entenderam? Se o seu músculo estiver enfraquecido. E aí vem o ponto-chave, né? Beleza. Tá? Como que eu vou fortalecer esse músculo? O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? Por que dói? Se dói, eu tenho medo, né? Todas essas inseguranças. E como que eu consigo, talvez, evitar que a minha barriga fique estufada, né? Então, durante o processo ali de cicatrização, tem alguma coisa a ser feita? Como que a gente pode tentar evitar esse estufamento abdominal? Vocês que estão aí ainda com as compressões, o que pode ser feito? Por que acontece isso, tá? Olha só, um dos principais pontos importantes para você que já operou, para você que já tá sem as compressões, sem a tala, sem o macaquinho, e tá com medo de fazer exercícios abdominais, você tem que entender que o seu abdômen, ele tem uma pressão lá dentro, tá? Ele tem uma pressão lá dentro, igual nosso corpo é formado por cavidades, e dentro dessa cavidade a gente tem pressão. Tem a pressão intracraniana, a pressão torácica, a pressão abdominal. Então, dentro de cavidades, a gente tem uma pressão lá dentro. E na barriga não é diferente. A gente tem uma pressão dentro da nossa barriga. E quanto maior, mais estufada ela fica, maior é aquela pressão. Então, o que eu não posso fazer quando a minha barriga está com uma pressão alta, uma pressão intraabdominal alta? Eu não posso aumentar essa pressão. Porque se eu aumento a pressão, os pontos não vão aguentar. Tá? Imagina o ponto ali da diástase. Eu faço um exercício que aumente a pressão lá dentro. O que vai acontecer? Vai afastar. Eu vou gerar uma pressão a mais dentro do abdômen que vai forçar os pontos. Então, muito cuidado com os exercícios da academia, muito cuidado com as orientações do médico que falam, olha, vai pra academia. Tá, vai pra academia, mas tenha o entendimento de que se você fizer um exercício de alta pressão intraabdominal, você pode romper os pontos, você pode afastar os pontos, né, dar uma dilacerada assim nos pontos, ele pode dar uma esgarçada. Eu tive uma paciente que ele não rompeu, mas ele é como se ele tivesse desamarrado o nó, sabe? Ele não estourou, não saiu o ponto, mas ele afastou. Ele afrouxou o ponto, né? Imagina que é como se fosse um cadarço, né? É uma analogia bem interessante também. O nosso cadarço ali do tênis. Se a gente aumenta muito a pressão dentro ali do tênis, do pé ali, a gente empurra o negócio pra cima, né? Ou empurra o cadarço pra cima. E essa é mais ou menos a mesma situação do nosso abdômen. Então, a gente precisa evitar exercícios de alta pressão intraabdominal. Principalmente no início, porque a gente tá com o músculo fraco, tá, gente? Então, assim, exercícios, por exemplo, prancha, que é um exercício, né, muito bom. Trabalha vários músculos ao mesmo tempo. No entanto, é um exercício que sobrecarrega já, por exemplo, os pontos. Se você não tem um bom fortalecimento de coluna, um bom fortalecimento de abdômen, você dificilmente vai fazer uma prancha efetiva. Um exercício de prancha, né? Que é aquele exercício que você fica com os braços assim e fica na posição horizontal ali, no chão. Tá? Então, evitar exercícios que aumentem a pressão intraabdominal é a melhor estratégia para você manter os pontos íntegros. Principalmente quando o médico já te liberar pra cirurgia, pra academia, ali 3 meses de pós-operatório, ele já te libera. E aí você tem que ter esse cuidado. Será que esse exercício eu estou aumentando a pressão do meu abdômen? Ou eu estou diminuindo a pressão dentro dele? Porque o ideal, gente, é o nosso corpo estar alinhado, todas as pressões. Isso é o saudável. O corpo saudável é um corpo que está alinhado de forma pressórica. A pressão intracraniana, a pressão torácica e abdominal, elas estão em harmonia, tá? A gente estuda muito isso na osteopatia, esse alinhamento do corpo, né? Essa condição da fisiologia de ficar alinhada as pressões dentro das cavidades corpóreas é extremamente importante e saudável. Então, quando você tem, por exemplo, na gestação, imagina só, a gestação, ela tem o quê? Ela tem o aumento da pressão intraabdominal.
a mãe, né, a gestante, para ela gerar o bebê, ela empurra a barriga dela para frente para o bebê crescer. Isso é natural, é fisiológico. E aí, com a gestação, por exemplo, a nossa coluna vai, o nosso corpo vai, o nosso centro de gravidade vai, então a gente perde o equilíbrio, a gente perde a força, porque a gente não sustenta, a gente só protege a barriga, mais nada, né? E então, é uma condição de, olha só, por isso que as mães, né, as gestantes, por exemplo, elas têm dificuldade, assim, não é uma dificuldade, mas é uma falta de equilíbrio, muitas vezes, por causa desse aumento exagerado da pressão nesse momento da vida dela. Então, é como se o corpo tá alinhadinho e o abdômen tá lá pra frente, tá empurrando. Então, entende que essa pressão intraabdominal, ela tá gerando outras alterações naquela região do abdômen. Por isso que a gente tem tanta dor nas costas, dor no quadril, né, várias dores aí, falta de ar, por causa dessa pressão intraabdominal exagerada da mãe, da maternidade. E aí depois, quando volta, né, tudo, ok, a gente tem que manter o alinhamento pressórico. E quando não volta a pressão da barriga da mãe, ainda fica assim, ainda fica pra frente. Então, mesmo você que, pós-parto, por exemplo, que faz abdominais na academia, tem que evitar alguns tipos de abdominais que aumentem a pressão intraabdominal. Porque senão eu vou forçar a diástase ainda mais, tá? Ficou claro, gente? Entenderam? Então, cuidado com os exercícios abdominais aí que vocês vão fazer. Exercícios de postura. Até mesmo quando vocês vão fazer exercícios de agachamento, perna, braço. Todos os exercícios dependem do abdômen. O abdômen é o centro. Não tem como. Se o seu abdômen está desalinhado com o seu corpo, todas as outras partes vão ter alguma disfunção. Ou você vai ficar mais cansada, ou você não vai conseguir ficar em pé muito tempo, porque você não tem estrutura muscular para segurar. Então, assim, por que as pessoas estão cada vez mais com a postura errada, né? Com dores no final do dia? Agora, a maioria das pessoas trabalham em home office. Ficam muito tempo sentadas. Não trabalha abdômen. Né? E ainda tem todo esse momento aí do pós-operatório, que tá com as compressões, enfim. Então, todo esse momento influencia para essa fraqueza abdominal e esse aumento de pressão, tá? Então, o cuidado que você tem que ter nesse primeiro momento é evitar exercícios de alta pressão intraabdominal, tá? E para você que tá aí nesse momento, né, de pós-imediato, poucos dias, 2 meses, ainda tá com todas as compressões, se atentem quando vocês tirarem as compressões, tá? E durante, né, esse momento de tala e macaquinho, o ideal para vocês fazerem são exercícios respiratórios. Exercícios de ativação muscular abdominal e exercícios respiratórios associados, tá? Isso daí vai fazer toda a diferença para você já começar a fortalecer a sua musculatura e evitar que o seu abdômen fique estufado quando você tirar as compressões, tá? Mesmo o médico liberando, né, gente? Engraçado isso, a gente libera, mas a gente fica muito perdido, muito perdido. Vocês sabiam que alguns exercícios poderiam ter esse comprometimento abdominal? Quem aí já foi pra academia? Manda pra mim. Quem já foi pra academia e não fez abdômen? Não fez abdominal ainda? Tem alguém? A Rita, ela voltou pra academia semana passada, mas a médica que recomendou fazer apenas exercícios sentados, sem abdômen. Pois é isso aí. Quanto tempo ela tá? A Thalita, eu vou começar a responder vocês aqui, tá, meninas? A Thalita mandou assim, ó. Eu não fiz ainda não, é aquela ali, né? É isso mesmo. Você tá com 2 meses, a sua médica já te liberou, né, para as atividades físicas, mas você ainda não fez. Ela não liberou os exercícios abdominais. Isso é muito comum, tá, gente? O médico, às vezes, ele demora um pouco mais a liberar o exercício justamente por causa desse entendimento, né? Vai pra academia, vai fazer o quê? Os exercícios da academia, que são exercícios abdominais convencionais. E os exercícios abdominais da academia, normalmente, são exercícios de alta pressão intraabdominal, que devem ser evitados nesse momento de pós-operatório. Então, eu concordo de você não utilizar esses exercícios como uma ferramenta para fortalecer, tá? Exercícios respiratórios e posturais fortalecem tanto quanto o abdômen, principalmente nesse momento. Então, a minha sugestão é que você faça exercícios de baixa pressão intraabdominal e também associados a exercícios respiratórios e exercícios posturais também, tá? Pra você melhorar esse alinhamento do corpo, né? A gente precisa realinhar o nosso corpo, né? Porque a cirurgia plástica, assim como a gestação, a cirurgia plástica, ela mexe muito no nosso corpo, né? Então, você entra pra uma cirurgia você sai completamente diferente. Você sai um outro corpo. Então, você precisa ganhar entendimento desse novo corpo, né? Essa consciência corporal, essa consciência muscular, pra você começar a trabalhar de forma mais efetiva. Aqui a Paty falou, mas Vamos lá. quando vamos fazer agachamento e as máquinas pressionam, né? Exatamente. Aí, quem quer é a Paty? Paty, é o seguinte, ó. Quanto tempo ela tá? Não falou. A Paty mandou assim, mesmo fazendo outro exercício... 2 meses. Mesmo fazendo outro exercício que não seja abdominal, você utiliza do abdômen pra executar o movimento, né? Então, você vai fazer um agachamento, por exemplo, você tem que fazer o quê com o abdômen? Você solta, você aperta. A minha aluna falou exatamente isso. Falou assim, não sei se eu respiro, se eu solto o ar, se eu travo, o que eu faço? Então, eu sempre sinto... Olha só, quando você voltar às atividades, gente, pra academia, por exemplo... Você precisa voltar aos poucos, né? Mesmo que você já tenha um bom condicionamento antes da cirurgia, é importante que você volte aos poucos. Então, assim, se você faz um exercício com alta carga ou com alta intensidade e seu músculo abdominal não está preparado para receber esse estímulo, ele vai gerar lesões e vai ficar pior, tá? Você vai forçar o abdômen através de um movimento mal controlado, mal conduzido. Então, comece com pequenos pesos, exercícios mais leves, a esteira, a bicicleta, vai sentindo o corpo de vocês, para vocês entenderem até o que está acontecendo ali. Porque às vezes a gente volta com tanta vontade, né, de voltar às atividades, de sair desse sedentarismo,
imediatismo do pós-imediato ali. Mas, na verdade, a gente tem que ter muita cautela e voltar aos poucos. E os exercícios respiratórios são a maior aliança que você tem aí pra voltar a executar os outros movimentos da academia. Então, eu tô fazendo um agachamento, eu preciso entender a minha respiração. Né? Eu preciso saber se eu vou expirar, se eu vou inspirar durante o movimento para não prejudicar a minha coluna, para não prejudicar os meus pontos, né? Para não prejudicar os pontos da diástase. Então, às vezes, você faz um agachamento e faz uma força, né? Aumenta a pressão do abdômen, você pode prejudicar aí esse momento do pós-operatório, tá? E fazer uma força contrária, né? Então, o que eu quero que vocês entendam é, ó, tô com pós-operatório, 2, 3 meses, voltei à atividade. O que eu vou fazer? Eu tenho consciência corporal para travar meu abdômen durante um movimento pesado? Não tenho, tá fraco. Meu abdômen tá fraco. Ele ficou 2 meses parado. Imagina você 2 meses sem ir na academia, 3 meses sem ir na academia. Você sente falta, né? Você fica enfraquecida. Porque a nossa musculatura, gente, assim como o nosso colágeno, né? Ele tende a perder ao longo dos anos. Isso aí é inevitável. Então, quem não treina, quem não faz exercícios de fortalecimento, de resistência muscular, está perdendo músculo ao longo do tempo, tá? E fica aí a minha dica, né, pra vocês, aí a minha orientação com relação à atividade física. Tem que achar pelo menos uma atividade que vocês gostem de fazer. Giovaneide tá com 3 meses, quer saber se pode fazer caminhada. Pode. Giovaneide, 3 meses, perguntando se pode fazer caminhada. Pode, tá? Pode fazer a caminhada. E de preferência sem nada, tá, gente? Sem tala, sem macaquinho, sem nenhuma compressão. Eu sempre gosto de falar, começou as atividades físicas, tira o que você tá usando, faz a atividade física, depois volta e coloca de novo. Toma um banho, hidrata a pele e coloca as compressões caso você ainda esteja usando, tá? Toda atividade física é importante fazer sem as compressões pra não atrapalhar o processo. Tá bom? Josiele tá com 2 meses. Quer saber quais exercícios pode fazer? Ou se é mais indicado ela voltar só com 6 meses? Não. Josiele, você tá com 2 meses. Você tá perguntando aí se você já pode fazer alguns exercícios, né? Quais exercícios? Ou se espera 6 meses pra fazer. Gente, olha só. Você tá com 2 meses parada. E você vai prolongar esse tempo pra 6 meses parada. Você vai ficar muito tempo sem fazer atividade física. Isso é muito ruim, tá? Seu músculo vai ficando cada vez mais fraco. E depois pra voltar, vai ficando cada vez mais difícil. Mais sofrido. E aí, quando a dor é demais, você desiste. Não é verdade? A gente acaba desistindo de muita coisa porque é muito difícil. Então, quanto antes você começar a trabalhar essas questões respiratórias, posturais, essa consciência corporal, trazer o seu corpo pra você sentir o seu corpo durante a execução do movimento, quanto antes você fizer isso, melhor, tá? Então, eu recomendo que você comece com atividades mais leves, faça uma caminhada, uma bicicleta, vai ativando musculatura durante o movimento, faça exercícios sentadas, né? Normalmente exercícios de perna, braço, sentada ali, pra ir sentindo o seu corpo, como que ele tá, se você tá sentindo mais dificuldade de um jeito, se você tá sentindo que seu abdômen tá sendo forçado naquele exercício. Então, um ponto importante também é isso. Será que esse exercício eu tô aumentando a pressão intraabdominal? Como que eu vou saber isso? Analisando o seu corpo. Se o exercício que você faz, você tende a jogar a barriga pra frente, tem alguma coisa errada. Ou o exercício está sendo executado de forma errada, ou você está respirando de forma errada, então aí precisa desses ajustes durante a execução do movimento, tá? É importante executar o movimento corretamente. Tá? Sim, 3 meses, pode Pilates? Pode, 3 meses, né? A Sil perguntou se pode o Pilates. Pode Pilates. Pilates é uma excelente ferramenta aí pra vocês começarem também. Quem gosta do Pilates, né? É maravilhoso, porque trabalha alongamento, mobilidade, força, né? Resistência. Então pode sim, tranquilo. Justo. Após 90 dias, posso fazer qualquer tipo de exercício? Sim, Josi, depois de 90 dias de cirurgia, 3 meses, né? 3 meses de pós-operatório, já dá pra fazer qualquer tipo de exercício. Olha só, gente, vamos ter cautela, né? Qualquer tipo, não, depende da sua cirurgia e depende de como você está. Eu sei que... É a Josi que falou? Ela falou cirurgia? Olha só, se você tá saindo da inércia, né? Ou seja, você ficou em repouso 3 meses. Já posso fazer tudo? Não. A minha resposta pra você é não pode fazer tudo. Vá fazendo aos poucos. Porque se você faz um exercício de uma vez, de forma de alto impacto, ou que gera alta pressão, você pode prejudicar seu resultado, tá? Você pode arrebentar ponto, pode esgarçar um ponto lá dentro. Então, tenha cautela ao voltar às atividades, tá? Tudo bem, meninas? Estão gostando? Na rotina do dia a dia, devo ficar com a barriga travada? Não deixar solta? Ideal, não, mas... Ideal. Karen, você perguntou se na rotina do dia a dia, o ideal é manter a barriga mais contraída. Olha só, gente, os músculos abdominais, eles são músculos expiratórios. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você solta o ar, quando você respira, eu inspiro, eu solto o ar. Quando a gente solta o ar, naturalmente, a gente faz isso por um relaxamento do diafragma, tá? Só que quando a gente solta o ar de forma ativar a musculatura que realmente faz esse movimento, aí a gente trava o abdômen. A nossa musculatura responsável pela expiração, ou seja, por soltar o ar dos nossos pulmões, por jogar o ar para fora, são os músculos abdominais. Os músculos abdominais são músculos expiratórios. E qual que é o músculo inspiratório? Quando a gente faz isso, qual músculo contrai? O diafragma. Quando a gente faz... Qual músculo a gente contrai? Os músculos abdominais. Então, manter uma barriga contraída durante o dia a dia é interessante porque você vai manter sempre a sua respiração de uma forma mais controlada,
né? E você vai manter mais o seu posicionamento, a sua postura mais alinhada. E é um trabalho, é um treino, né, gente? A gente fala muito isso, é um treino que você vai construindo. Porque é muito cômodo a gente sair da plástica e não fazer nada, porque muitas vezes até o resultado já ficou satisfatório para algumas pessoas. E aí a gente deixa essa parte de lado, tá? O que é um grande erro. A gente deixar isso de lado, porque depois vai ter grandes consequências aí, tá bom? Não. Tá bom. Você falou dos exercícios sentados, né? Leg press. O leg press é sentado, né, Max? Pois é. O leg press, perguntaram aí do leg press. Quando você faz o leg press... Eu confundi o leg press com a extensão. O leg press é o deitado assim, né? Faz assim. Olha, dá pra fazer o leg press desde que você faça a expiração durante... Quando você soltar... Quando você fizer o movimento. Então, olha só. Quando você tá na academia... E você vai fazer um exercício de força, por exemplo, um agachamento ou leg press, né? Quem falou do leg press? A Paty. Quando você fizer o leg press, tem que tomar cuidado o seguinte. O peso que você tá pegando, será que você tá pegando um peso que você consegue sustentar? Outro ponto importante, a respiração. Você tá respirando do jeito que precisa durante o movimento? Porque como que tem que ser, gente? Quando a gente traz a perna, no exemplo que você falou aí do leg press, quando você traz a perna, eu inspiro. E quando eu empurro a máquina para fazer a força, eu expiro. Só que nessa expiração, você precisa ativar os músculos abdominais para travar o abdômen, tá? Se você inverte a ordem da respiração, ou faz uma respiração, por exemplo, você vai empurrar a máquina, ou na ins, ou com o abdômen solto, aí você aumenta a pressão intraabdominal. Aí pode arrebentar os pontos, tá? Então, puxa o ar, solta o ar. Ins e ex, tá? Inspira, expira. Tá, gente? A gente inspira, expira. Esse é o nossa respiração, é essa. Fechou? Qual a real função do macaquinho depois de 3 meses? Nenhuma. Thalita, qual a real função do macaquinho depois de 3 meses? Nenhuma. Tá? Nenhuma. Pode tirar esse macaquinho e começar a treinar. Tá bom? Quando faz o pré, os músculos contraídos na expiração. Na expiração. Músculos contraídos na expiração. E aí, pra você voltar a entender, você tem que ter uma certa consciência corporal. E começar a se policiar durante os movimentos que você faz na academia, por exemplo. Tá? Então, fala, cara, será que eu tô fazendo isso? É porque quando a gente volta da plástica, né? A gente volta, assim, parece que a gente tá em outra atmosfera, né? Corporal, assim. Parece que a gente perde um pouco do sentido, dos nossos sentidos. Então, a gente tem que trabalhar essa percepção corporal primeiro. Né, pra depois a gente começar a entender, nossa, agora eu vou respirar certinho, eu vou soltar, vou prestar atenção na minha respiração, eu vou fazer o agachamento e vou ver o que eu tô fazendo. Então, esses pontos de atenção é extremamente importante pra você conseguir manter o resultado, tá? Então, prestar atenção em você durante o movimento é extremamente importante pra que você entenda o que você tá fazendo, ou seja, se você tá aumentando a pressão intraabdominal, que pode prejudicar os pontos da diástase e arrebentar os pontos, inclusive, ou se você tá tendo essa consciência corporal certinha de executar o movimento corretamente. Tá? Fica aí o alerta pra vocês. Gisele, no caso, se apenas contrair e não respirar no momento do exercício, pode? Igual quando você tá fazendo muita força, você nem respira, você só contrai. Não. Apneia, né, eu acho. Isso. Gisele, é o seguinte, olha só, quando você perguntou o seguinte, quando você faz, por exemplo, um agachamento, né? Vê se eu entendi certo a sua pergunta. Eu vou fazer um agachamento, e aí eu desço da máquina e não respiro, só contraio o abdômen. Assim, você tá aumentando a pressão também, tá? Você tá aumentando a pressão do abdômen. Então, o ideal, gente, o perfeito, é você inspirar, expirar e fazer o movimento na expiração. Então, você vai soltando o ar e fazendo o movimento da força, tá? Entendeu? Não parar de respirar e agachar. Aí você tá fazendo um aumento de pressão intraabdominal, aí prejudica os pontos. Então, o movimento tem que ser... todo movimento, ele tem que acompanhar a respiração. A respiração é a chave de tudo. Então, você respira, na inspiração você relaxa, e na expiração você faz a força. Esse é o movimento fisiológico do corpo humano, tá? É assim que a gente funciona. E aí, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a melhorar o nosso desempenho nas nossas atividades, em outras atividades. Academia, pilates, qualquer atividade que você faça. Tá? Até mesmo ficar sentada aqui, você já começa a ter um controle melhor do seu corpo. Uma noção melhor do seu corpo, tá? Silvana, com 3 meses, pode fazer agachamento em casa? Pode. Gente, olha só, uma ideia muito legal pra vocês, que estão aí entre 3 meses ali, começando a fazer atividade física, usem a parede como estímulo. Eu acho a parede sensacional. Então, por exemplo, vou fazer um agachamento na academia. Antes de você fazer o agachamento com a barra nas costas, porque é pior ainda, quando você faz um agachamento na barra nas costas, se você não tiver abdômen forte, minha filha, já foi, tá? Já foi embora. A barriga vai estufar mesmo. Ainda mais com peso aqui. Então, a noção corporal precisa você não tá estável. O abdômen, ele te dá estabilidade. Essa é a função do abdômen, da musculatura abdominal. Te dá estabilidade e... Como é que eu falo? Ele sustenta... Não é sustenta, mas ele trabalha ali... É na sustentação, tanto dos órgãos quanto da postura, tá, gente? Eles são músculos de resistência. Então, eles existem pra te manter em pé. Pra te manter em pé. Por isso que, às vezes, as pessoas que têm muita fraqueza abdominal, elas não aguentam ficar muito tempo em pé. É ou não é? Elas não aguentam, elas vão cedendo. Eu fui numa palestra da Cíntia Chagas, e aí ela falou assim, falando de postura, né? O quanto a postura influencia na nossa comunicação e tudo. E aí, gente, olha que interessante, olha o que eu entendi de fato. Quando a gente faz isso daqui, ó, a gente tá em pé, né? Olha só, estamos em pé. Aí ela fala o seguinte, ela fala que a postura, dá pra ouvir? Ó, a postura, ela tem que ficar assim.
Com os pés paralelos, tá? Pés paralelos aqui. Aí, o que a gente faz? A gente descansa em uma perna. Olha só. A gente tá aqui, pés paralelos, bonitinho. Só que quanto tempo... Façam o teste depois em vocês. Quanto tempo vocês conseguem ficar pés paralelos ao chão? Dos dois pés, iguais. Mantendo a postura. Quanto tempo vocês conseguem ficar assim? Aí o que acontece quando a pessoa não tem tônus muscular, não tem força muscular no abdômen? Ela faz isso. Aí ela descansa. Ela descansa em uma perna. Quer dizer, ela descansa aqui, né? Ela faz isso. Ela gira o quadril. Aí quando você gira o quadril, o abdômen fica frouxo, fica solto. Então, olha só o quanto que você influencia quando você tem um alinhamento abdominal errado, tá? É muito mais do que estética, gente. É muito mais, tá? Então, ó, melhorei a pressão intraabdominal, eu realinho meu corpo, eu encaixo meu quadril, eu melhoro a minha postura, eu elimino dores de coluna, enfim, várias outras coisas. E mantenho o resultado, né, gente? E mantenho o resultado da plástica, que é o que a gente mais quer. Como é que faz pra manter esse resultado? Alinhando e fortalecendo essas musculaturas mais profundas. Tininha, ela fez lipoabdominoplastia, prótese, há 70 dias. Ela tava com muito desconforto com as compressões por causa do calor. E o médico falou pra ela usar uma... Tô ouvindo uma pergunta aqui de vocês, tá? Peraí, vamos lá. Aí o médico deixou ela usar uma macaquinha, as placas por 12 horas e descansar por 12 horas. Ela quer saber se você acha que pode comprometer o resultado dela. Quanto tempo? 70 dias. Não, ela tá no processo de desmame. É isso mesmo, vai tirando. Tininha, você tá no processo de desmame de talo e macaquinho, tá? O médico pediu 12 horas com, 12 horas sem. É ok, é natural que faça esse desmame mesmo. Então, você vai, aos pouquinhos, você vai tirando as compressões, fica um período sem, depois volta e vai sentindo o seu corpo. É engraçado isso, porque o desmame, eu vejo, né, que as placas e o macaquinho a gente não consegue tirar de uma vez. Não dá. O nosso corpo sente. Da mesma forma, é você ir pra academia. É você sair da plástica e ir pra querer fazer abdominal na academia. Gente, não vai dar certo. Não vai dar certo. Seu corpo não tá preparado pra você ir direto pro abdominal que você fazia antes da academia. Você precisa preparar o seu corpo. Você precisa preparar a sua respiração. Você precisa preparar sua postura. Você precisa alinhar o seu corpo e condizer, né, pra ele condizer com o exercício que você vai fazer na academia. Porque senão não vai dar certo. Você vai aumentar a pressão intraabdominal, você vai ter problema, vai ter dor nas costas por uma execução incorreta. Tá? Por uma falta de alinhamento corporal ali. Entendem que a barriga estufada, ela é um desalinhamento. E como que a gente alinha o corpo, gente? O que vai definir a gente ter um corpo mais alinhado e um corpo... uma postura, né, desalinhada? São os músculos, tá? Os músculos que sustentam o nosso corpo. Quando você tem músculos fracos, aquela determinada área vai ficar prejudicada. No nosso caso, que a gente tá falando da diástase, o abdômen. Músculos enfraquecidos vão gerar abdômen pra frente, postura errada, dores no quadril, falta de ar, coluna dói, cansaço, enfim, várias outras questões. Ok? A Meire tem 3 anos. Última perguntinha, tá, gente? Pra gente encerrar. Vai. A Meire tem 3 anos de cirurgia, mas ela ainda não consegue fazer abdominal. Diz que dói e arde. Meire, 3 anos de cirurgia plástica. E olha só, gente, 3 anos, hein? Galera, a maioria aí tá no pós-operatório, mas 3 anos de cirurgia plástica e ela ainda sente desconforto. Ela não consegue fazer o abdominal por dor e o quê? Arde, ela sente ardência nos pontos e dor. E agora você pensa, quando você tá insegura pra fazer um movimento e você não trabalha esse movimento, esse exercício abdominal, imagina o abdômen, gente, vai ficando fraco, você vai passando ao longo dos anos, não vai ter um abdômen mais retinho, sua barriga vai ficando estufada, vai comprometendo a sua saúde abdominal, e isso é muito, muito intenso, assim. Se for parar pra analisar o contexto todo, é muito além, né, desse mundo estético. Então, Meire, a minha sugestão pra você é fazer exercícios que diminuam a pressão do seu abdômen, que são exercícios mais seguros, tá? Exercícios da academia, eles são exercícios de alto impacto, muitas vezes. A maioria. Então, esses exercícios tradicionais da academia, de abdômen, abdominal convencional, rodinha, prancha, né? Prancha lateral, são exercícios de alta pressão intraabdominal, tá? Que eu não recomendo que vocês façam logo depois que termina uma cirurgia e que o médico já liberou. Não é uma boa opção pra vocês fazerem nesse momento de pós-operatório de vocês. Isso vai atrapalhar os pontos da diástase e pode até arrebentar os pontos, tá? O ideal é fazer exercícios mais controlados, exercícios respiratórios e posturais que vão trabalhar resistência do músculo de vocês, tá bom? Muito bem, meninas, eu queria encerrar essa live primeiramente agradecendo vocês e também convidando vocês para participar da nossa semana Barriga Chapada, que vai começar semana que vem. O link tá na bio, vai ser uma semana de desafio, então vocês vão fazer os movimentos comigo, a gente vai fazer um desafio bem legal na semana que vem, para preparar vocês aí, para vocês que estão, né, com esse desconforto, esse desalinhamento corporal, a gente vai trabalhar muito isso nesse desafio, e eu quero muito comprometimento de vocês, porque eu quero que vocês tenham resultados assim, ó, rapidinhos, tá? É só se inscrever, o link tá na bio, é rapidinho, você inscreve em 1 minuto, só colocar o seu WhatsApp e o seu e-mail, o link tá na bio, para participar, e vocês vão entrar pro grupo, e a gente vai passar todas as informações do desafio dentro desse grupo. Combinado? Eu estou fazendo uma série de 10 lives, né? São lives pro aquecimento aí dessa semana maravilhosa, Semana Barriga Chapada, que eu tô preparando pra vocês com muito carinho. E todos os dias a gente vai ter aqui lives com conteúdos ricos pra você aumentar o seu nível de consciência com relação ao seu corpo, aumentar o seu nível de consciência com relação à sua cirurgia, o que pode, o que não pode acontecer, tá? O meu objetivo aqui é, de fato, tentar passar o máximo de informações pra vocês tomarem cuidado aí com o corpo de vocês nesse momento de pós-operatório, tá bom? Eu vou... Não consegui responder todas, né? Infelizmente, muita perguntinha aí. Quem tiver mais... quem eu não respondi na live, gente, por favor, mandem pra mim no direct, tá? Que eu vou fazer questão
questão de responder no direct, vou trazer pro story para que mais pessoas vejam, né? A dúvida de uma é a dúvida de outras pessoas. Então, podem me mandar no direct, podem comentar também ali nos posts, nos reels, que eu tô sempre de olho nos comentários de vocês para tentar sanar essas dúvidas. Tá bom? Essa live vai ficar gravada, a gente vai colocar ela no feed. Não sei se a gente consegue colocar hoje, mas a gente vai conseguir colocar lá pra vocês, vai pra ficar disponível. Essa é a segunda live de uma série de 10 lives e eu espero vocês amanhã na nossa terceira live, tá bom? Correm lá no link e se inscrevam pra participar junto com a gente desse desafio da nossa Semana Barriga Chapada. Muito obrigada por estarem aqui comigo, por compartilharem comigo aí o momento de vocês. Eu fico muito feliz de fazer parte aí um pouquinho, né? Tentar ajudar vocês nesse momento de pós, tá bom? Um grande beijo pra vocês, uma excelente noite e nos vemos amanhã na nossa próxima live.